Olá, sou eu, Gislaine Camilotti Meneguin, aqui dos Estúdios Palavra Viva, que mais uma vez chego aí na tua casa para você comigo fazer acontecer o nosso programa Papo de Fé. Hoje é sexta-feira, final de ano chegando, expectativa para a vinda de Jesus, viver esse momento do advento, essa perspectiva desse novo que chega. E aí, como é que está a sua preparação? O ano foi difícil, todos nós sabemos, mas estamos vencendo tudo o que nós vivemos, mas é importante lembrar você, não esquecer de viver esse tempo novo. Não é só o Natal, não é mais um Natal, não é aniversário de Jesus, mesmo que seja, mas para nós que temos fé, que somos cristãos, isso é a nossa base para revivermos, reavivar a nossa essência, a nossa fé. Então eu convido a você nessa noite, além de preparar para esse advento, também preparar o seu coração para ouvir e acolher comigo o meu convidado dessa noite. Gente, eu, se fosse você, não ficava parado, mas não saísse também. Corra lá e compartilhe, deixa seu like, deixa lá a sua notificação. Fala pra gente da onde você está nos vendo, nos assistindo. Diga lá o que você gostaria que a gente soubesse que você queria dizer pra gente. Nessa noite aqui no programa Papo de Fé, eu recebo... Joãozinho, essa palavra ícone, diretor, é uma palavra chique? O que significa? Ele é uma pessoa que eu diria para vocês de muita sabedoria. Depois ele é muito estudado, ele vai poder dizer. Mas, gente, eu tô tão lisonjeada com a presença dele aqui, porque eu sabia da importância dele na nossa fé aqui na nossa cidade de Cianorte. Mas conversando um pouquinho com ele, assim, fora aqui nos bastidores, eu comecei a entender e ver a importância desse homem para nós. E graças a Deus, Deus me deu o privilégio dele estar aqui nessa noite e poder contar pra gente um pouquinho da sua história de fé. Um homem admirável, de muita sabedoria, um homem muito certo, gosta das coisas muito certas, mas é um homem de Deus. E é isso que eu quero que você comigo nessa noite vivencie com esse meu convidado. Aqui comigo já, na expectativa, quero agradecer de antemão o senhor, seu Belmiro, seja bem-vindo, muito obrigado o seu sim, e dizer para o senhor e expressar para o senhor a alegria de poder estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. Eu fico muito lisonjeado pelo convite que você fez a mim. Eu não esperava mesmo. Falei, mas quem sou eu? Sou um mero mortal e não mereço tanto assim elogio, né? Como você me elogiou bastante. Eu sou o que sou. Não sou nem mais nem menos. Procuro viver a minha vida, o meu dia a dia, na simplicidade. Eu me espelho muito em Nossa Senhora, porque ela foi e continua sendo aquela mulher humilde que ficou sempre na retaguarda. E eu quero também ser como ela, que eu fique também na retaguarda, meio escondido, né? Não me apresentar como sábio, Não, eu sou o que sou. É o que é, mas como que eu diria? Gente, eu não encontro nem palavra, mas é pela a humildade dele que você consegue entender o que eu disse. Porque a pessoa, quando ela de fato, ela nunca se mostra. Mas no decorrer da nossa conversa, você vai entender a minha alegria e a minha expressão e, ao mesmo tempo, o tamanho da humildade desse homem. Gente, esse homem tem uma experiência de vida, de fé, maravilhosamente. E quero deixar registrado aqui também que ele também nasceu e é filho, fruto dessa comunidade, que é o que mais me alegra, que ele nasceu dessa comunidade, ele vai relatar pra gente, fez o caminho com a comunidade, despertou os outros dons a partir da comunidade e a partir daí foi mergulhar nas águas mais profundas e hoje nós, como membros, podemos usufruir dos talentos, dos dons dele, tudo que ele presta como cristão na nossa Igreja Católica. Seu Belmiro, vamos lá então
para a nossa conversa. Conta para mim, quem é o seu Belmiro, da onde ele veio, quem ele é e como que é a sua essência na fé até aquele momento que o senhor relatou para mim que ele conhece e tem até data. Mas vamos por parte. Fala para mim, quem é o seu Belmiro? Bom, eu venho do estado de São Paulo, eu nasci em Nova Granada, município de Nova Granada, no estado de São Paulo. E cheguei aqui como congregado mariano, eu fiz a minha transferência de lá para cá. Então, em todo esse tempo aí, eu permaneci como congregado enquanto a congregação mariana existiu em Cianorte, eu fui membro ativo. Tanto é que eu fui 8 vezes presidente da congregação mariana. Então, quer dizer, o trabalho que a gente desenvolveu lá agradou e o pessoal, na realidade, tinha um certo afeto pela gente. Pelo seu trabalho. Só para eu entender, como congregado o senhor veio a trabalho, como que funciona? Existe essa logística na congregação ou o senhor veio para infundar aqui em Cianorte a congregação? Não, a congregação já existia. Aí o senhor veio para somar? Eu vim inicialmente para trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo. Ah, o senhor foi transferido a trabalho. A trabalho. Não, eu vim de lá porque eu não tinha assim uma preparação específica para ser bancário. Mas naquele tempo, como faltava gente, eles admitiam qualquer um, né? Desde que tinha um pouco de aparência, um jeito. E foi isso que aconteceu. E aí, com a vinda do trabalho, associou a congregação. Então, quando eu cheguei aqui no dia 4 de setembro de 1958. Faz tempo. Faz tempo, hein? Faz 63 anos. Que o senhor está aqui e em aqui Cianorte. Estou aqui até agora. Aí o senhor e daqui eu só vou para Rondônia. Para você que é de outro estado, a Rondônia aqui é a rua do cemitério, né? Exatamente. Então, quando fala Rondônia, já sabe. Mas nós vamos lá, eu tenho uma casa lá também. Ah, é? Nessa rua. Vou encontrar o senhor qualquer hora lá, a gente se encontra lá. Então. Mas diga então para mim, aí a partir daí o senhor veio família, solteiro, para a gente poder entender um pouquinho. Não, eu vim solteiro. Aí o senhor chegou aqui em Cianorte? Depois, em 62, eu me casei. Aí fez família aqui. Tenho os 3 filhos, que é a Valéria, a Tereza Cristina. As 2 são catequistas e trabalham assim assiduamente lá no santuário. E o Belmiro Júnior, que mora comigo. Que é que o senhor atualmente mora com ele. Vamos entender um pouco da história. Então, o seu Belmiro chegou e aí, pelo movimento, então o senhor já tinha um conhecimento de fé. O senhor já era católico assíduo, frequentava? Não, a gente sempre foi católico. Foi atuante? Foi. Fui sempre atuante e pretendo chegar ao fim atuando, não com a mesma vitalidade com que a gente era no início, né, na juventude, mas agora com as limitações que o tempo sobrecarrega, né, o tempo coloca sobre os nossos ombros, aí fica difícil. Então, as limitações, né? Mas posso contar? Gente, vocês não acreditam. Nós aqui no estúdio estamos assim, impressionados. Essa semana ele faz aniversário. Então, nas tuas orações essa semana, você que está nos vendo aqui no Papo de Fé, lembre de rezar pelo seu Belmiro, porque essa semana acredita em vocês, que esse homem, o senhor me permite falar a sua idade? Por que não? Porque, gente, nós estamos assim, não pela ver a veracidade, como ele bem disse, apesar das limitações pela idade, mas eu posso dizer porque conheço, a gente frequenta a mesma paróquia e eu vejo quanto ele está atuante, como ressaltando as limitações. Mas o seu Belmiro, essa semana, eu falo ou o senhor fala?
Pode falar. Gente, 85 anos. Você dá essa idade para esse homem? Eu não dou. Pela veracidade, até mesmo pelo porte físico, você não dá. Mas o que é isso? É fé, é determinação. Deus, o seu Belmiro é jus aquela palavra que diz que Deus faz nova todas as coisas. Sim. Gente, do tempo que eu o conheço, sempre com essa fisionomia. Mas, vamos lá. 85 anos, tem muita história, seu Belmiro, muita experiência de fé. Vamos ver se a gente consegue resgatar alguma, falar de alguma que possa, assim, ter despertado no senhor, fazê-lo lembrar, e a partir de fazê-lo lembrar, aqueles que nos ouvam possam se sentir motivados. Eu sei que o senhor fez parte da nossa comunidade Palavra Viva. Como que foi essa experiência? Bom, nós começamos numa sexta-feira, no dia 19 de março de 1988. Aí são 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. E o que eu ia dizer? O retiro. O retiro. Foi aqui em Cianorte? Sim, foi lá no salão paroquial, onde hoje está demolido, né? Sim. É ali, foi ali. Mas né? então... veio o seu pai, que foi o pregador, o Lorival, que era o organista. Eu lembro, então, a esposa dele, do Lorival. A tia Aninha. E diga para mim, então o senhor é daquele primeiro retiro? Sim, o primeiro retiro. Quem te convidou para ir nesse retiro? O senhor consegue se lembrar? Eu não sei se foi o Jorge ou se foi o seu João Magon. Tá, e essas pessoas assim, te fizeram... Qual o senhor tinha conhecimento com eles? Ou era do movimento da igreja? Como que foi? Era a sua Não, relação? através da congregação mariana, né? Eles também faziam parte? Sim. E aí fizeram esse retiro. O Jorge não era congregado. Da congregação, mas o Jorge foi um dos que, ele passou por aqui e avisou, foi um que trouxe, contribuiu para que o pai estivesse, propriamente dito, o retiro foi organizado. Conta para mim, o que o senhor viveu lá? O senhor consegue lembrar naquele retiro? Além da data, gente, você viu o capricho desse homem. Bom, lembrar é meio difícil. Foram tantos momentos assim emocionantes que é difícil captar um determinado assim momento que tivesse me chamado mais atenção. Na realidade foi algo assim inusitado. Eu gostei. Depois, né, com o tempo, até eu deixei de participar da como é a palavra? Palavra Viva. Palavra Viva, né? Por causa das limitações, por causa de tempo e tal. Mas a minha fé continua a mesma. Fé, se a gente não tiver fé, a gente perde todo o princípio e tudo de bom que a gente adquiriu até o dia de hoje. Os valores, né? A fé tem que ser a essência, né? Não tem. Fé, eu tenho tanta fé, eu digo para vocês, eu não vou morrer de morte súbita. Deus me deu essa garantia, me deu essa esperança de que eu não terei uma morte súbita. Não tenho. Não terei. Essa é a tua certeza. A certeza a absoluta. A tua fé permite que o senhor te garante. Que garante. E tanto é Deus que... tem sido tão bom comigo, de cada perigo que Ele me livrou, que você nem imagina. Eu já dormi no volante do carro. Dirigindo? Dirigindo. Quando nós saímos, vou contar um caso. Conta. A gente ia indo lá para Venceslau Braz com o seu pai. Isso... O teu pai estava até doente naquele dia. Lembra? Ai, não, você não lembra. Não lembro. Você não estava lá. Bom,
Nós íamos, a Maria Andriã, o esposo dela, a dona Charron, o sobrenome é Charron. Ela é casada com Charron. E eu não sei se a sua mãe também estava. A minha mãe ou minha sogra? E agora que eu não... Tá, é da família. É da família. Então, depois que nós passamos lá de Rolândia, eu simplesmente dormi e fui dirigindo. Quando chegamos lá em Londrina, naquela avenida que depois você contorna assim, passa debaixo do viaduto para ir para Ibiporã, Sim. ali o Aurélio, que é o marido da Maria André, falou, agora você vira aqui. Naquele momento eu acordei. E estava dormindo literalmente? Estava dormindo literalmente. E eles não perceberam? Isso é fé, gente. Não. Ninguém... Mas eu não dormi só essa vez, não. Eu dormi uma vez que a gente vinha de um retiro lá de... Não sei se de Umuarama, daqueles lugares lá. E depois de Tapejara, simplesmente eu apaguei. Dormi de novo. Mas isso foi antes. Sim. E Deus, gente, se um homem desse não tem fé, quem que somos nós? Você, Joãozinho, você pode abandonar, filho. Gente, eu converso nessa noite com o seu Belmiro, 85 anos, nessa plena consciência, nessa devoção à fé, à igreja, os cuidados que ele tem. Porque cada um se destaca de uma forma. Uma coisa que me chama muita atenção do seu Belmiro, que ele faz questão de que as coisas à sua volta seja feita da melhor forma possível e aconteça pleno, para que aquelas pessoas que estão servindo, tipo o altar, uma vez que ele agora está de licença na questão Não, eu ainda sou ministro. Ainda é ministro? Ainda sou. Só que eu vou ter que deixar o ministério. Ah, tá. Por causa que, para subir os degraus lá do presbitério, lá da Capela São Sebastião, eu já estou com dificuldade. Devido à debilidade que o senhor tem nas pernas, eu tenho essa perna esquerda aqui, está muito fragilizada. Então, mas como eu estava dizendo, mas ele tem um cuidado, uma precisão, uma atenção para que as coisas aconteçam à sua volta. O senhor atribui isso a uma personalidade sua mesmo? Ou foi dessa experiência que o senhor teve nesses anos todos de caminhada? Se o senhor me entende, aquele cuidado que o senhor tem que as coisas aconteçam, que a toalha esteja certa, qual que é a dimensão desse cuidado? Explana pra gente. Eu sempre gostei das coisas nos seus mínimos detalhes. Gosto das coisas certas. Então, é isso, dentro da igreja, eu acho que não é lugar de brincadeira. Não é lugar para você ficar ali brincando. Tem que levar a sério. Eu aprendi isso também, foi com o Monsenhor Wilson Galliani, um homem sério, austero, mas que levava as coisas na pontualidade, né? Não deixava... Debandar. Não deixava debandar, exatamente. Obrigado. Que bom. Seu Belmiro, quero abordar um assunto para vocês que estão nos vendo. O seu Belmiro é um homem assim encantador, igual ele diz, gosta das coisas certas. E toda pessoa que gosta das coisas certas, ela sofre também por ser assim. E isso é notável. Mas o senhor consegue relatar para mim, nesses anos todos de caminhada, o que te motivou? Quais as coisas que mais te chamam a atenção, embora, assim, levando em consideração tudo, hoje a sua alimentação, mas nem sempre foi assim. O senhor o que mais, assim, te impulsionou nesses anos? O senhor tem 85 anos de idade, mas de caminhada uma vida inteira também. Sim. Né? Então, praticamente eu nasci dentro da igreja. Né? A famosa fala, nasceu dentro da igreja. Mas conta pra gente, assim, qual que é a coisa
que mais assim que te marca, que te chama atenção, que estimulou o senhor perseverar, lutar por tudo isso? Eu acho não, tenho certeza, os meus pais. Meus pais, embora eram analfabetos, mas eles deram uma educação muito rígida, tanto é que até hoje não existe um magrom que tenha caso com polícia. E eu vou passando isso, eu já tenho bisneto, eu tenho netos, né? E eu falo, ó, não seja você o primeiro a pisar na bola. É um legado que o senhor deixa para os seus netos, que atribui. Então, e meus pais, a minha mãe principalmente, toda noite ela ia na beira da cama, da minha cama, e fazia uma oração lá em italiano, porque ela era de origem italiana. Uma outra coisa também que eu gosto de frisar, nós não somos italianos. Magron é francês. Essa eu não sei. Magron é o sobrenome dele. O nome dele é Belmiro Magron, por isso que ele se refere ao Magron. Então, mas da parte da minha mãe é italiana, eles vieram da Itália mesmo. Então tem o sangue italiano. Com francês deu essa junção. Só que o meu avô, olha aqui, é uma confusão. O meu avô, a paterno, ele veio da Áustria. Só que Magron não é austríaco e não é francês. Olha que chique, o Revoar, Joãozinho. Revoar, você tá entendendo? Então, gente, vamos mudar, que já tá dando nó na cabeça, seu Belmiro. Daqui a pouco, eu não tenho 85 anos, mas esse negócio de australiano com italiano. Mas o importante, sim, que essa mistura toda, saiu esse grande homem que está aqui falando conosco nessa noite, partilhando para você a importância do quê? Da perseverança, a importância de ser certo, fazer certo para poder dar certo. Gente, o que eu quero partilhar com vocês um pouquinho, o que me chama a atenção na vida do seu Belmiro, além do que eu acabei de falar, é que assim, você disse que ele, vocês ouviram ele dizer que ele é casado, pai de 3 filhos, porém, podemos tocar nesse assunto, né? Podemos. Uma das coisas que mais me chama a atenção, principalmente, ele é um homem assim, não é do nosso tempo, que ele é mais antigo, mas mesmo assim, do tempo antigo e vivendo nos dias atuais, uma coisa que me chama a atenção no seu Belmiro e que eu acredito que mais do que os teus filhos, seu Belmiro, levar esse legado do seu sobrenome, do cuidado, é esse testemunho que o Senhor não só vai deixar para eles, mas também para aqueles que circulam e para quem convive e passa pela tua vida. O seu Belmiro, ele, como ele disse, ele foi casado, mas não vive como a esposa. O senhor está quanto tempo separado já, seu Belmiro? Faz 31 anos. 31 anos separado. E, gente, o mais bonito desse homem, que para mim é o mais bonito, é que faz 31 anos que esse homem vive sem mulher. Como que eu diria assim, deixou de ser homem? Não. Deixou de ter as necessidades como homem? Não. Mas, seu Belmiro, conta pra gente, baseado, para mim o senhor disse que é pela fé, mas conta pra mim, porque a palavra de Deus diz que se não dá para viver junto, que se separe, mas que viva como se não tivesse havido esposa. O senhor acatou isso para sua vida. Por que que o senhor, vou usar um linguajar humano, não cristão, para que as pessoas possam um pouco entender, para você que possa estar me vendo, talvez, achando assim, mas eu, homem, viver nos tempos como hoje, está aqui um exemplo.
que é possível viver a castidade mesmo sendo homem, mesmo tendo a sua necessidade, mas por temor a Deus, por temor a uma fé, ele se manteve assim casto, vamos dizer assim, porque 32 anos, gente, é uma vida. Eu gostaria que o senhor partilhasse para a gente isso. A sua decisão em viver sozinho assim, sem ter esposa, porque sozinho, com filhos, assim, o senhor foi se adaptando, isso é processo normal. Mas por que o senhor decidiu e como que foi está sendo, porque o senhor vive até hoje nesse processo de viver a castidade, mesmo sendo um homem viril, um homem ativo? É muito difícil da gente falar isso, né? Mas se o senhor sentir constrangedor, não, mas eu queria... Olha, em tudo eu coloco a fé. Eu sei que o senhor é um homem muito discreto, um homem assim de poucas palavras, muito centrado, mas aqui o nosso programa é muito giza de ser. E diga para mim, a gente sabe que a sua busca maior é essa, né? De fato ter assim, para o senhor ser pleno em Deus, o senhor tem que abdicar-se matar, todo mundo tem que matar seu desejo carnal. Conta para quem está nos vendo, porque o senhor para mim, isso para mim é mártir no dia de hoje, é um santo se mortificando para a vida, para se tornar santo. Aqueles que estão nos vendo, quais as metas? Porque nesse período, desculpa se eu estiver sendo invasivo, o senhor pode me corrigir, mas o senhor teve situações, o senhor teve desejo, e como que o senhor lidou com tudo isso? Sim, o fato do senhor querer a plenitude de Deus, sim, mas o senhor é humano. Como o senhor fazia? O pai até brinca, assim, agora que ele está solteiro e tá, né, não pode também, solteiro que a gente, pela viúva, ele fala que às vezes ele dá uns pulos, sai lá rodando, assim, como o senhor, como homem, nesses momentos difíceis, o senhor se apegou, fez de que forma? Para poder vencer essa tentação. Para aqueles que estejam com esse propósito de vida, possa conseguir como o senhor consegue. Remotamente, Deus já veio me preparando desde sempre. Tá? Desde sempre. Então eu louvo e bendigo a Deus por essa preparação que Ele já me deu de antemão. Entendi. É uma troca, então. Então, hoje, o senhor, pelo que eu entendi, então... Porque existem aqui, não existem os eunucos, sim, que são aqueles que são pela mão dos homens, sim. Aqueles que são por vontade própria. Que são sacerdotes. E quem mais? Tem mais, são 3. E o seu Belmiro. E o seu Belmiro, Mas, entendo. Então, tipo assim, então, vê se eu entendi. O fato do senhor querer estar diante de Deus já é uma resposta daquilo que ele te fez antes. E como o senhor disse, ele te preparou, mas porque o senhor focou e o senhor buscou. Isso, o senhor, Deus te preparou. Então, irmão, vou falar para você, essa história aí de que você que fala, não consigo, a carne é fraca, para mim não dá, aqui nós estamos diante de uma pessoa que está dizendo... Eu não digo que todos têm a mesma o mesmo, como é que fala? Que pode conter... Que consegue. Não é bem assim. Mas é possível, se o senhor conseguiu, o senhor não é melhor que quem está aí nessa vida, mas igual eu digo, porque ele tem essa busca. Deus foi dando os refrigérios, vamos dizer assim, foi livrando das emboscadas, mas porque o senhor trilhou uma meta. E quando o senhor diz que eles vão, Deus foi remotamente te preparando, mas porque o senhor também traçou uma meta e não desviou, concorda? É isso? Eu acredito que sim. Pode ser? Pode ser. Mas eu digo assim, vale a pena aqui, E quais os benefícios, seu Belmiro?
de ser um homem assim, regrado? Porque a gente está falando com, nem sei com quem possa estar nos vendo. Talvez essa pessoa caiu de paraquedas aí, né, no meio de comunicação e achou nós dois aqui. Olha que gente linda, olha que homem bonito. Eu converso nessa noite com o seu Belmiro, 85 anos, um homem assim ativo na igreja, cristão, que está aqui relatando para nós esse propósito de vida a partir de ter se separado, viver a santidade, buscando em Deus a sua fé. Diga para essa pessoa que está nos vendo, seu Belmiro, qual é o seu maior segredo para hoje ser um homem santo? Bom, a santidade ainda eu não alcancei. Ela, não sei se está longe ou perto, mas eu estou indo ao encontro dela. Bom, eu acho que uma das coisas que a gente tem que observar sempre, tem um versículo, Mateus 12, versículo 36, que diz o seguinte: toda palavra vã nós temos que prestar contas. Toda palavra vã. O que é palavra vã? Essa palavreado aí do mundo. Tudo aquilo que foge à santidade é palavra vã. Então, o Mateus 12, versículo 36, nos fala muito dessa palavra vã. Eu tenho procurado colocar em prática na minha vida. Tenho procurado. Não sei se eu tenho conseguido, mas eu me esforço. Então, é isso. Eu estou vendo que o senhor está com um bilhetinho aí. É dessa palavra que o senhor está falando? Tem outro bilhetinho aí. O que é que o senhor quer falar para a gente? Não. Tem um outro aqui, mas acho que não cabe. Não, fala aí. Não, 1 Timóteo 5,8. O que fala lá? Conta para nós. Fala assim: todo aquele que abandona um membro da família é pior que um infiel. Nossa, esse é forte. Eu salvei o meu neto. Meu neto, eles já não viviam juntos, né? E a mãe ia para lá, para cá, e não tinha lugar fixo. E o menino estava, hoje ele já é pai, né? Ele que me deu o bisnetinho, né? Que eu tenho lá na Espanha. Na Espanha. E como é que eu digo? Pode ficar à vontade. Às vezes a mente não ajuda muito, não. Não, mas fica tranquilo, aqui o senhor está em casa. Então, todo aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel. Essa palavra Então, graças a esse tratamento que eu dei atenção ao meu neto, ele não se perdeu. E essa palavra, e esse 1 Timóteo 5,8 me gravou tanto. O senhor pode repetir o que está escrito lá? Você tem uma Bíblia aqui? Não tem. Não tem. Mas não, é assim, quem todos aqueles que abandonam um membro da família é pior que um infiel. Muito pior que um infiel. Então eu salvei o meu neto. Baseado o único neto que tem o meu sobrenome. Porque é filho do meu filho. Porque os outros não têm o meu sobrenome. Que daí já puxa. Que as duas filhas, né? Daí é casado. Mas que lindo, ó. 1 Timóteo? Timóteo 5,8. 5,8. Olha, lê lá, você que está em casa, pega a sua Bíblia, lê, tem Mateus também. Tem mais colinha aí? Tem. Conta aí pra gente, então. Aqui eu não sei como que eu vou entrar.
nesse assunto. Prepara então, hein, gente? Tito Ah. 2:7. Tito 2:7. O que está escrito lá, seu Belmiro? Para falar para o jovem ser morigerado. Nossa. Sabe o que é isso? Nem faço ideia. Morigerado quer dizer moderado no modo de viver, que tem bom procedimento, bem educado e regrado, que tem normas. Então, nós como, vamos dizer assim, pessoas que estão sempre mais à frente, nós temos que ter esse cuidado de não escandalizar os jovens. A nossa posição, o nosso comportamento tem que ser um comportamento justo, fiel. Não é assim de qualquer jeito. Porque você vai conquistar alguém desse jeito? Não, não conquista ninguém. Então nós temos que ter o quê? Sempre fazer com que os jovens sejam morigerados. Ó, diretor, escreve isso aí, morigerado. É interessante essa palavra, e eu diria que não são os jovens, seu Belmiro, mas para nossa realidade hoje, é que isso aí está na Bíblia, né? Mas está na Bíblia, Tito 2:7. Se a gente fala uma coisa e vive outra, por que Jesus tinha tanta credibilidade nas suas palavras? Porque ele vivia o que ele pregava e pregava o que vivia. Então não havia dissonância, discordância. Era aquilo, era aquilo. Então eu acho que hoje nós temos que ter o mesmo jeito, a mesma maneira, o mesmo comportamento. Se não for assim, nós estamos perdendo o nosso tempo e jogando... Pérola aos porcos? Pérola aos porcos, exatamente, pérola aos porcos. E é esse o legado que o senhor deixa. Qual que é a mensagem que o senhor diria para as pessoas que baseado no que o senhor escreveu aí, tem mais colinha? Não, era só essas duas. É só essas duas? Uhum. Mas que foram colinhas, assim, certeiras, hein? Eu não disse, gente? Eu falei para vocês, aqui tá... A enciclopédia é uma palavra bonita? Não é bem assim, né? Não é? Não, mas para escrever umas palavras desse jeito, gerado. Morigerado, ó. Essa eu vou levar para o ano que vem. Nós temos que Mas olha, marca ali, ó, Tito 2:7. E ó, gente, saiba você que está na Bíblia. Não é uma palavra sua essa, então? Não. Está lá na Bíblia. Aí, ó. Tá vendo? Lá na Bíblia. Viu como que eu disse? Porque procurou, foi lá e procurou. E eu diria, né, não só, aí relata o jovem, porque o nosso jovem hoje está desfigurado, vamos dizer assim. Mas se a gente for trazer, tem muitas pessoas já não de idade avançada, mas de meia idade, assim, que tem que ser morigerado também. Claro que tem. Que virou? Olha, na Bíblia, no Antigo Testamento, diz lá, são 3 tipos de pessoas de idade que ele abomina. Mas eu não sei de cor agora. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Se não me engano, está... Eu não sei se é em Provérbios. Provérbios. É a pessoa que... Um louco, um velho que não tem vergonha... E mais um monte de coisa lá que está escrito. Um monte de coisa. Então, essas pessoas, o que eu deixaria como mensagem para essa noite é que todos precisam saber que vamos ter um dia um encontro com o Senhor. E se nós chegarmos lá de mãos vazias? Como que vai ser? A minha preocupação hoje é ser santo. Como eu peço, Senhor, eu quero ser santo, Senhor, eu quero ser santo.
Por quê? Nós vamos um dia estar na glória, diante do trono da majestade divina. É lá que nós precisamos estar. Nós fomos criados com essa finalidade. Não foi assim, ao acaso. Então, temos que nos preparar para esse encontro definitivo com Deus. E seja ele independente da idade, porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso encontro. Seu Belmiro, conta para nós, para a gente finalizar, além do senhor, agora me veio uma coisa na cabeça, e eu gostaria que o senhor deixasse aqui para a gente registrado. Nessa fase que nós vivemos, nesses 2 últimos anos, na questão da pandemia e tal, todos nós fomos afetados de uma certa forma, mas o pessoal da classe, da idade de vocês, né, como o senhor, a gente falou da sua idade, acredita assim que sofreu mais um impacto por não poder ir até a igreja, muitos se acomodaram até mesmo pela falta, já que eu não posso ir na igreja, então eu não preciso rezar. Uhum. Como que o senhor encarou e vê essa situação, falando um pouco da realidade do pessoal da sua idade, como alguém da sua idade, como que o senhor enfrentou essa situação no nível cristianismo? O senhor achou que o pessoal aproveitou da situação? Qual a sua opinião? Giza, a minha parte eu fiz e continuo fazendo. Se você não rezar o terço, se você não receber a Eucaristia, se você não for fiel à igreja, você vai se apoiar no quê? No quê? Então, os que deixaram de rezar, quer dizer, foi acomodismo? Eu acredito que sim, porque eu não deixei de rezar. É isso que eu queria ouvir. É isso. O que o senhor eu fez? Não deixei. Eu rezo 2 terços por dia. Aliás, eu não vou falar por quê, porque aí dá a impressão que eu estou exibindo. Não. Eu não quero. Coisas entre eu e Deus é só entre vocês. Mas o senhor ficou ativo. Vamos dizer assim, teve restrição? Teve, mas isso não foi o motivo, porque o senhor, com toda essa bagagem que o senhor tem, você fala, já rezei minha vida inteira. Não. A oração, ela tem que ser até o último dia da vida. A não ser que a gente perca a memória, né? Alzheimer, né? Uhum. Mas enquanto a gente estiver com sopro de vida e que estiver ainda lúcido, você tem que fazer as suas orações e receber a Eucaristia, quanto possível. Maravilha, gente, olha, quanta sabedoria. Eu olho o seu Belmiro assim, eu fico imaginando assim, o que já não viveu, quanta experiência já vivida, quanta riqueza. Eu quero deixar registrado aqui, seu Belmiro, a felicidade, para mim o privilégio de verdade, de saber que um homem do porte do senhor passou aqui por esse estúdio, saber que o senhor, não te exaltando porque o senhor não gosta disso, o senhor não precisa disso, mas quanto que o senhor reflete a presença de Deus naquilo que o senhor deixou registrado, que o senhor é como Nossa Senhora, que não gosta de se aparecer, mas sempre faz. Então, eu quero deixar aqui registrado o privilégio de saber que o senhor está aqui. Posso fazer uma pequena correção? Faz. Não leva Não, aqui privilégio. Privilégio. Aí, ó, pai, essa o senhor não vai ter que me corrigir, porque meu pai me corrige nos bastidores. Ele me corrigiu aqui. Então, o privilégio de ter o senhor aqui conosco, ver como ele é cuidadoso. É disso que eu falo para vocês. Isso é na execução, quando ele está como ministro. Quando ele está na igreja, que ele percebe alguma coisa chamando a atenção, ele vai lá com todo cuidado. Isso é também sensatez, é sabedoria, é fé. Então, corrigindo, o privilégio de ter uma pessoa como o senhor, principalmente, que por 2 motivos, por ter feito parte, né, da nossa comunidade, de saber que a sua essência
a nossa comunidade pôde contribuir para o seu crescimento de fé. E como? Isso é muito gratificante. E também deixar assim a alegria, expressar a alegria que mesmo com a sua limitação, o senhor esteve aqui, está aqui deixando seu depoimento. Para mim é graça de Deus, é privilégio, e carinho de Deus. Eu quero agradecer e pedir para que o senhor, com toda essa sabedoria que o senhor tem, esse cuidado, essa mansidão de coração, dirigisse umas palavras para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, para que através das suas palavras Deus possa tocar no coração delas e de alguma forma mexer e fazer a diferença. Bom, a gente não pode ficar omisso às nossas obrigações de cristãos e de católicos, né? Não podemos, porque se eu relaxar, eu sou como uma árvore que cai, acho que é em Provérbios mesmo, diz assim, a árvore para onde ela tomba, ela fica. Ela não, desse lado está ruim, eu vou levantar de novo e vou ficar de pé. Não, do lado que ela caiu, ela fica. E ela vai ali apodrecer. E assim somos nós se não rezar. E é por isso que a nossa vida tem que ser sempre buscando aquele encontro definitivo com Deus. Se não for isso, por que nós estamos nesse mundo? Quando Deus disse que façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança, nós temos espírito? Não temos. E onde está então a semelhança? Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. E está a alma, o espírito que Deus colocou, que esse é espírito. Então está em nós, e nós temos então que fazer de tudo para um dia conquistar o nosso lugarzinho lá no céu. E o nosso lugar é o céu, a nossa meta é o céu. Aí, família, vamos beber uma água benta, seu Belmiro? Pega na caneca santa lá, pega a sua lá. Aí. Não, mas pega da caneca que é mais bonitinha, seu Belmiro. Claro. Vamos brindar igual o charme da... Aê, vamos beber água santa. Eu conversei nessa noite, enquanto ele bebe a água benta, com o seu Belmiro Magron. Magron. Ele que me ensinou que a palavra certa é privilégio, não privilégio, tá bom? Esse você aprende aí em casa também. É isso aí, família, ó. Estamos, assim, finalizando o nosso programa, agradecendo você que está aí conosco, viu? Quantas palavras sábias foram ditas, 2 palavras eu aprendi hoje, correção, isso aqui tudo numa pessoa só. Isso é fé. Desculpa eu ter Não, aqui nós estamos em casa, aqui eu gosto disso mesmo, porque é crescimento, isso é conteúdo de vida e a gente está aqui para aprender. E como o nosso programa é tudo ao vivo e é o nosso jeito de ser, se o senhor não me corrigisse, eu ia ficar chateada e eu ia passar como mentirosa, porque eu disse na apresentação que o senhor é um detalhista, então o senhor provou que eu não estava mentindo. Aí ficou tudo certo. Mas família, antes do seu Belmiro fazer as suas considerações finais, eu quero agradecer a você que está aí, mais uma vez, que participou com a gente, que fica aí, que deixa seu like, que compartilha, que dá notificação, deixa seu recadinho, que contribui principalmente para que a evangelização aconteça. Eu quero dizer para você que nós estamos caminhando já para o final do ano, mês de janeiro, não temos missões e não tendo missões, e você sabe que a gente não tem trabalho. Só que a água de luz chega, quem é missionário sabe, a energia também chega. Então não deixe você passar despercebido no mês de janeiro a sua generosidade, a sua contribuição, beleza? Eu peço que você, assim, gentilmente, coloca no cantinho lá, lembrar não só da comunidade Palavra Viva, mas
tantas inúmeras comunidades que também têm feito o bem para as pessoas, só que quando não tem missão, não tem recurso. Não tendo recurso, infelizmente, parar não para porque é de Deus, até que for de Deus não para, mas para que Deus possa ser providente na sua vida, passa pelo seu bolso. Beleza? Então eu vou agradecer e quero acreditar que você não vai deixar a gente na mão, tá bom? Seu Belmiro, quero agradecer pela sua presença. Gentilmente o senhor veio, deu a sua contribuição aqui no nosso programa. Gostei das suas, de verdade, porque o senhor sabe que eu sou autêntica, das suas colocações. Talvez o senhor possa achar que ficou perdido, mas o nosso programa, literalmente, é esse o perfil do programa. Aqui a gente quer pessoas que, como o senhor, que deixou um legado, que tem um propósito de vida e a partir desse propósito vem e deixa registrado aqui e deixa esse legado. Então, as suas considerações finais ao nosso público, aqueles que estão nos vendo, e agradecer ao senhor mais uma vez por gentilmente ter vindo, ter contribuído e com certeza ter feito a diferença aqui no nosso programa. Vamos, então, colocar tudo nas mãos de Deus e deixe que Ele cuide de nós. Porque Deus é Pai. E se Ele é Pai, Ele cuida da gente como se nós fôssemos ainda crianças. Né? Então, vamos dirigir sempre a nossa gratidão, sermos gratos a Deus. Hoje, a gente almoça, não pede oração, não agradece. Vai num lugar, tem um carrinho, eu queria um carro maior, melhor, mais novo. Eu tenho um carro, é um velho, é um Prisma 2007, modelo 2008. É o último carro que eu vou ter na vida. Eu não quero mais, porque para mim aquele ali é o suficiente. Então eu não tenho mais vaidade. A vaidade em mim acabou. Não existe mais. É isso. Então fica a dica. As coisas desse mundo são passageiros. Olha, a dica do seu Belmiro são passageiras. A nossa meta é a eternidade. Temos que andar, fazer bem e direito para a gente poder chegar diante de Deus com uma alma limpa e essa alma limpa regozijar na nossa eternidade que é o céu. Porque tudo aqui nessa terra é passageiro. Sendo passageiro, mas não podemos só estar de passagem, nós temos que passar e fazer a diferença. E é isso que a gente conseguiu ver aqui nessa noite com o relato do seu Belmiro. Família, eu quero que você deixe seu like lá também e deixa os seus comentários e o que você achou do nosso programa. Eu quero me despedir de vocês lembrando como eu iniciei. Nós estamos vivendo esse tempo forte de advento, Jesus está às portas, preste a vir nascer novamente, que ele nasça sim, não só como um aniversariante, mas ele nasça para essa vida nova e ressurge também para você nesse tempo novo. Quero agradecer, como sempre, as minhas parceiras que sempre cuidam de mim e cuidou todo esse ano e vai cuidar da gente para o ano que vem também, para deixar a gente bonita, para poder vir até aqui. Joãozinho, belezinha? Valeu, Alexandre, valeu. E para você que esteve conosco, o nosso muito obrigado. Espero que você tenha conseguido nessa noite experienciar um pouquinho de tudo isso que nós vivemos e pôr em prática. É possível viver a santidade, é possível ser de Deus, mesmo na limitação, como nós vimos aqui na expressão do seu Belmiro, pela idade, por tudo que ele conseguir chegar até aqui e deixar claro para nós esses depoimentos tão enriquecedores. Para mim, privilégio de tudo isso que eu vivi aqui nessa noite, eu acredito que é permissão de Deus e para mim vou levar como legado que na história da minha vida eu encontrei com um homem como o seu Belmiro. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. E parabéns, né?
Muito obrigado. E para você... Depois de amanhã. Aí, ó, vamos ter festa. Depois eu vou lá Não, na festa. não tem festa. Não tem festa? Não tem. Então é só parabéns mesmo, Só tá, parabéns. gente? Deus, nas tuas orações, lembre dele pela passagem do oração aniversário. eu preciso. Aí, ó, Preciso, necessito, careço. Aí, tá tudo certo. Tudo certo. É isso aí, família. Um beijo no coração, um bom final de semana, uma boa celebração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!